E sobre a crise hídrica, nós vamos conversar agora com o Nivaldo Castro, na verdade, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Boa tarde, professor Nivaldo. Boa tarde, Raquel, tudo bem? Tudo bem, e também com o coordenador do Grupo de Estudos do Setor Elétrico, Pedro Hermeto. O professor Nivaldo, que é também do Grupo do Setor Elétrico, e também com Pedro Hermeto, que é presidente da Abrazel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes aqui no Rio de Janeiro. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Raquel, Kenzo, Nivaldo. Obrigado pelo convite. Pois não, vamos começar então. Para começar, estamos diante da pior crise hídrica desde as últimas 9 décadas e vimos aí nas reportagens a preocupação com a conta de energia. Para começar então, a pergunta para os dois sobre o planejamento para enfrentar a crise. Os senhores acreditam que houve demora na tomada de medidas efetivas para evitar o esgotamento do sistema? Houve erros de planejamento? Professor Nivaldo, por favor. Muito obrigado. Não, erro de planejamento não, porque a capacidade instalada do setor elétrico brasileiro cresceu nos últimos 20 anos com diversificação. No apagão de 2001, quase 90% a matriz era hidrelétrica, e hoje é 62%. O erro na nossa avaliação foi não ter percebido a gravidade da crise hídrica, que é a falta de chuvas, que já vinha se manifestando já desde janeiro e fevereiro, e tomado medidas de redução de consumo, porque ampliar a oferta é relativamente fácil, basta dar valores maiores, mas a diminuição de demanda só foi tomada agora em 1º de setembro, dando bônus para a indústria e para o consumo residencial, para quem conseguir reduzir o consumo. Pedro, por favor. Olha, eu acho que essa é uma análise que é melhor feita pelo Nivaldo. Do nosso lado aqui, o que eu acho que tem relevância aqui para o tema, que nós lançamos, a Abrazel lançou em âmbito nacional, na terça-feira passada, dia 31, uma campanha de economia, né, de energia elétrica, e a gente tem uma preocupação muito grande. Os nossos estabelecimentos são grandes consumidores de energia, a gente sabe disso, então a gente fez uma campanha educativa, e além do aspecto educativo mesmo, a gente lançou uma cartilha que pode ser facilmente acessível por quem quiser, está lá na rede Abrazel. E a gente tem dicas de como melhor utilizar os equipamentos elétricos, como organizar melhor os ambientes dentro dos estabelecimentos, como orientar a equipe. A utilização, por exemplo, a gente recomenda a utilização de lâmpadas LED, que a gente sabe representam uma economia substancial no consumo. Os sensores de presença, a gente também recomenda a sua utilização. Então, é uma preocupação que, sem dúvida, Raquel, permeia as nossas conversas e as nossas discussões aqui na Abrazel, sim. Professor Nivaldo, uma boa tarde a todo mundo que aparece aqui na tela agora. Professor Nivaldo, eu gostaria de saber qual é o cenário que o senhor vislumbra aí para os próximos meses, né? A gente tem visto ali o governo federal, em muitos momentos ele reconheceu que já há um problema ali, mas não mostra efetivamente a gravidade desse problema que a gente pode enfrentar no decorrer dos próximos meses, né? E diz, inclusive, que não há risco ali ainda de apagão, nem de racionamento da energia. Mas a gente tem visto isso, especialistas discordam bastante desse discurso que o governo federal tem mostrado para todo mundo. Qual é a sua avaliação, professor? O que o senhor vislumbra para o Brasil, para os próximos meses, diante do cenário climático que a gente também enfrenta agora aqui no nosso país? Kenzo, obrigado. É uma pergunta muito importante. E a melhor maneira de você responder é olhar o trabalho que o operador nacional do sistema está fazendo, porque ele é quem melhor tem condições de avaliar esse risco. E há praticamente 2 semanas atrás, ele lançou uma nota técnica indicando que já para outubro, se tudo continuar no cenário que está, ou seja, chover menos, não tem mais capacidade de ampliar a oferta, porque a gente está importando da Argentina, do Uruguai. Na realidade, o Brasil
hoje está comprando energia de quem tem a qualquer preço e de qualquer lugar, né, para ampliar a oferta. Esse é o cenário que o ONS vê. Por outro lado, chovendo menos abaixo da média histórica, a variável de ajuste será a demanda. Eu acho que essa informação aqui que nos foi passado pelo Pedro é muito importante, dos agentes econômicos que demandam energia elétrica fazerem esse esforço de reduzir a demanda. Então, o ONS já, nesse cenário atual, fala, olha, para outubro vai faltar energia, mas não é o dia todo, ele vai faltar energia no horário de pico, naquele horário em que os consumidores chegam em casa, ligam a luz, abrem a geladeira, as luzes das cidades acendem. Então, talvez aí, pelo nota técnica do Operador Nacional do Sistema, já para outubro, nós tenhamos cortes seletivos, não um apagão generalizado, mas cortes seletivos. Esse é o cenário que está se colocando e nós vamos saber se isto vai acontecer ou não ao longo de setembro, verificando qual é o comportamento da indústria de reduzir consumo e das famílias de reduzir consumo, né? E pela indústria, como a própria matéria nos indicou, a Confederação Nacional da Indústria, a demanda está crescendo. Há uma demanda reprimida desde a pandemia, né, das pessoas querendo comprar, e há também a reposição de estoque. Então, é difícil que este programa direcionado para a indústria atinja um objetivo mais substancial, né? Por exemplo, a Toyota agora anunciou que vai entrar com o terceiro turno. Por que ela entra com o terceiro turno? Porque tem uma demanda reprimida de veículos, né? A Volkswagen está só com um turno, porque não tem chip para mais produção. Se os chips chegam, ela vai querer atender a demanda. Então, isto é que nós vamos saber no mês de setembro, a cada dia, saber pelo ONS, que tem um site com uma transparência total, qual é o comportamento dos consumidores em relação a essa redução de demanda. Certo. Perfeito. Desculpa, Kenzo, fica à vontade. Imagina, daqui a pouquinho eu já passo para você. Raquel, só um minutinho, só para eu questionar aqui o Pedro Hermeto. Pedro, a gente viu aí que o professor Nivaldi mostrou para a gente que há, de fato, uma demanda reprimida. O mercado, a gente tem visto isso agora, com boa parte da população já tomando pelo menos a primeira dose, muita gente também se encaminhando aí para tomar a segunda dose da vacina. A estimativa do governo é que, de fato, tudo se concretize ali, boa parte da população brasileira esteja imunizado completamente até outubro, o mercado já começa a mostrar esses sinais. E diante desse cenário, Pedro, eu queria que você fizesse uma avaliação para a gente, como é que vocês recebem, né, de fato, essa notícia num momento em que os bares, os restaurantes passaram um longo período fechados, né, passaram um longo período ali sem um movimento, de fato, efetivo, né, para gerar um lucro mesmo para todos os proprietários. Como é que vocês avaliam isso? Que medidas vocês pensam em adotar, no caso, também para tentar reduzir esse consumo de energia, de estratégia de energia solar, fazer algo desse tipo? É possível? Você acredita que é possível, diante do cenário que a gente tem visto aí, e que vocês enfrentaram ao longo dessa pandemia, Pedro? Kenzo, eu estou ouvindo aqui o Nivaldi, estou aqui me contorcendo de aflição, porque a notícia é muito ruim para nós, ainda que a expectativa trazida por ele seja de uma questão mais pontual, né, de uma falta de energia em alguns horários de pico e etc., para nós é muito ruim. Como você falou, Kenzo, a gente está num momento de retomada, né? Em que a gente realizou uma pesquisa agora de 12 a 24 de agosto, em âmbito nacional também, sobre os números relativos a faturamento de julho, tá? Faturamento e alguns outros dados aí relevantes do setor. E a gente vê, só para vocês terem uma noção, 37% das empresas pesquisadas operaram no prejuízo em julho. E esse número, ele, por incrível que pareça, representa já uma melhora em relação a junho, que esse número foi 56, e abril, que foi 77. Então, a gente vê, eu estou querendo só trazer um pouco de dados aqui para mostrar que a gente vem saindo gradualmente do buraco. Em relação, você falou,
você falou sobre expectativa, olhando para frente, nós temos uma preocupação, por exemplo, com escassez de mão de obra, por incrível que pareça. Esse é um problema que vem também fazendo parte aí das rodas de conversas nossas aqui na Abrazel, porque nós, primeiro, há uma demanda maior por mão de obra nessa retomada, a partir do momento que a gente vai aumentando o faturamento. Como você colocou, a população já imunizada ou em vias de fica mais segura e confortável para sair às ruas e para voltar a frequentar os estabelecimentos, o aumento da demanda significa que a gente precisa reorganizar e reordenar a nossa mão de obra interna. Então, a questão da contratação de mão de obra, ela está na pauta do dia. E aí, nesse contexto, a gente falar de uma possível falta de suprimento de energia elétrica é desastroso. Eu fico bastante preocupado. Em relação à segunda parte da sua pergunta, de novo eu faço referência à cartilha que nós lançamos na semana passada, que contém ali de maneira muito didática mesmo, por áreas, né, por setores, digamos assim, dentro dos estabelecimentos, ela vem dividida sobre o que pode ser feito para se economizar energia. Então, Nivaldo, eu fico feliz que você tenha gostado aí da nossa campanha, porque eu acho que todos os setores deveriam buscar fazer isso, né? Quer dizer, e tentar, dessa forma, contribuir. Tem um outro ponto, Kenzo, desculpa, eu estou me alongando um pouco, mas que foi, inclusive, objeto de pleito pela Abrazel e outras empresas do setor de comércio, turismo e serviços ao presidente Jair Bolsonaro, que é a questão do horário de verão, né? Da retomada do horário de verão, que eu acho que se coaduna muito bem com o aspecto da crise hídrica e, do nosso lado aqui, na questão da retomada, representa uma hora a mais de faturamento um pouco mais expressivo, na medida em que as pessoas têm a tendência a sair do trabalho para o chamado happy hour, né? Então, essa hora que seria acrescida de luz, ela é uma hora que, pela nossa experiência, representa, sim, um aumento expressivo do faturamento. E esse aumento ele é muito bem-vindo nesse momento. Certo. A gente está conversando com o Pedro Hermeto, presidente da Abrazel, professor Nivaldo Castro. Quem participa também dessa conversa aqui com a gente, desse painel que debate sobre a crise hídrica no nosso país, é o Cássio Zeiman. Cássio, os entrevistados são todos seus. Perfeito, obrigado, Kenzo, professor, Pedro, boa tarde para vocês. Gostaria até de conversar com o professor agora, porque aqui na capital federal, onde estou falando nesse momento, a gente acompanhou o pronunciamento do ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, dizendo que há chance zero da questão do racionamento com toda essa situação delicada da crise hídrica, mas também teve um outro detalhe no pronunciamento dele, que ele falou da questão do que seria necessário fazer um esforço inadiável. Então, professor, gostaria de começar com o senhor, até para tentar entender qual é a diferença dessa situação de hoje para aquela crise, aquele apagão de 2001, quando todo mundo foi obrigado a fazer um corte de 20%. O senhor até falou em corte seletivo. O que seria isso, então? O pessoal de casa entender um pouco melhor essa questão do corte seletivo, a diferença do apagão de 2001 para agora de 2021. Obrigado pela sua pergunta, é muito pertinente, né? Em primeiro lugar, todo ministro tem que ser otimista, né? Então, eu acho que ele está no papel dele, e, acima de tudo, tem uma equipe de instituições muito sérias e competentes, de cunho com fundamentação técnica muito grande e que estão monitorando essa situação. Obviamente que, na realidade, o risco de corte de energia existe, né? E eu vou analisar isso olhando lá em 2001. O que aconteceu em 2001? Em abril, o governo tomou uma decisão, como se chama, de príncipe, né? Ou seja, racionamento compulsório, todo mundo obrigado a reduzir em 20%. Quem não reduzia era cortado. Então, isso foi compulsório. Por quê? Porque o cenário hídrico naquele momento e a falta de usinas termoelétricas, né, indicava claramente que ia faltar energia como um todo, a qualquer hora do dia. Então, se tomou uma medida
muito radical, mas muito positiva, técnica. O Pedro Parente, como ministro da Casa Civil, assumiu lá um comitê de crise e já em janeiro, fevereiro, a situação estava já equilibrada, né? Mas foi um ano em que o PIB estava estimado em crescer 4,3% e, ao final, chegou a 1,6%, 1,7%, né? O que toca um pouco nisso que o Pedro falou. Poxa, mas vai cortar energia, aí eu vou ter menos faturamento. Menos faturamento é PIB menor como um todo, né? Então, esse aqui é um ponto. Hoje, a situação é completamente diferente. Por quê? Porque o Brasil, né, em função do aprendizagem, ele ampliou a capacidade instalada de geração de energia, né, em fontes renováveis, complementando a hidrelétrica, de tal maneira que, se em 2001 era quase 90% da capacidade instalada era de usinas hidrelétricas, então muito mais dependente da água, hoje, 20 anos depois, chegou a 62%. E nós temos termoelétricas, que é fundamental nessa situação de crise hídrica, porque ela funciona a mando do homem, eólica depende do vento, solar só de dia e biomassa depende de safra. Então, a nossa situação melhorou de tal maneira, né, que um apagão à lá 2001 está fora do cenário. Mas o que pode acontecer? Num determinado horário do dia, não tem água no reservatório para atender essa demanda que dá um pico, né? Que é a demanda do fim do dia, que tudo se acende, né? Então, nesse momento é que talvez possa faltar capacidade de geração e aí eu tenho que ter corte, não tem possível, não tem outra alternativa. E há um elemento a complementar muito importante, que certamente o Pedro está muito preocupado com isso, é que a tarifa de energia elétrica subiu e muito, como vocês bem colocaram aqui. Na realidade, a nova bandeira tarifária deveria ser preta, porque ela está num nível de 9 para 14, e na realidade ela deveria ter sido hasteada a R$ 24,00, segundo o cálculo da ANEEL. Então, há um componente inflacionário, né? E a gente sabe que a energia elétrica está na produção de todos os bens e serviços. Ele tem um efeito em cascata, né? E eu que estou vacinado, hoje à tarde, aqui depois dessa entrevista, eu vou a um restaurante que eu já não ia há bastante tempo, né? Ou seja, eu vou aumentar a demanda de energia elétrica do restaurante, mas porque eu vou até numa pizzaria que tem forno, etc., mas, ao mesmo tempo, o restaurante vai ter um aumento de um custo e ele vai acabar repassando isso no valor, né? No valor futuro. E isso gera um efeito em cadeia e é um outro elemento muito preocupante e que aí nós estamos realmente com um cenário, né, de possibilidade de redução de crescimento por conta de cortes seletivos e com certeza de que a inflação vai subir porque é necessário aumentar as tarifas porque nós estamos acionando usinas termoelétricas. Então, é um cenário muito crítico, muito delicado e que a causa, acima de tudo, está nas mãos de São Pedro, não houve falta de planejamento, mas o atual governo poderia ter tomado essas medidas, né, com mais antecedência, de tal maneira que a própria cartilha né, que o Pedro colocou bem assim, já poderia ter sido editada antes, porque ele não recebeu esse sinal de que a crise era tão preocupante. Professor, eu vou pegar o gancho na sua resposta para fazer uma outra pergunta para o Pedro. É justamente sobre isso, essa questão até a gente viu passando por uma pandemia sem precedentes, muitos setores, principalmente da indústria e do comércio, ficou fechado tanto tempo e tem essa dualidade, né, desses dois cenários que você trouxe, a questão de aumentar também o consumo de energia nesses estabelecimentos que estão há tanto tempo buscando maiores clientes, tentando sobreviver em meio a uma pandemia, a questão do isolamento, mas também a questão do faturamento. Eles dependem disso também. Gostaria de saber, então, de você, Pedro, essa questão, como é que a gente
pode não ficar na mão de São Pedro, como o professor Nivaldo falou, já que o período de chuvas, a gente conhece, geralmente é de dezembro até maio, acaba chovendo mais. Esses próximos 3 meses, até o final do ano, como é que tem que ser feito, então, não só a cabeça do consumidor, mas também do governo, como você avalia para poder passar e chegar ao período de chuvas e não ficar dependendo de São Pedro? Olha, Cássio, boa tarde. Eu acho que essa é a pergunta de $1 milhão, né? Quer dizer, como é que a gente sai dessa enrascada? Do nosso lado aqui, nós, assim, eu faço de novo uma relação aqui com a resposta do professor Nivaldo em relação à questão da inflação, que é uma outra preocupação das empresas com as quais nós conversamos aqui sobre a pesquisa que eu mencionei há pouco. 65% aumentaram seus preços no cardápio no último semestre de 2021, professor. Então, isso tem a inflação, a gente tem uma pressão inflacionária, é evidente, Cássio e Kenzo, que esse aumento se deve, e está muito mais justificado, digamos assim, pelo aumento nos insumos aí entendidos como matéria-prima, mas ele tem um componente também de energia elétrica muito relevante. Né? Então, a gente vê a gente começa a ver uma pressão inflacionária que também nos preocupa. Cássio, o que a gente pode fazer nos próximos 3 meses? Eu não posso pedir para o professor não ir à pizzaria dele quando terminar a entrevista. Pelo contrário, eu quero que ele vá e leve a família dele, a companheira dele, enfim. A gente tem que estimular isso. A gente não está em condições de estabelecer algum tipo de racionamento, entre aspas, de utilização de bar e restaurante, né? Pelo contrário, eu quero mais estimular justamente essa frequência, que é uma frequência que começa, repito, a ser retomada, né? A gente tem um desejo de voltar a receber essas pessoas que até 2 meses atrás estavam muito ressabiadas de sair às ruas. Então, você me desculpa, eu não tenho assim uma resposta muito contundente para te dar, Cássio, mas a gente fica em compasso de espera, observando e monitorando a situação, e aquilo que nos cabe, que está ao nosso alcance, que é tentar educar o nosso público interno aqui, os donos, os empresários, a gente vem tentando fazer com ações como essa, por exemplo, da cartilha, né? Conversamos com o Nivaldo Castro, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenador do Grupo de Estudo